Bom, depois de um tempo de adoração desse aí, né, eu quase que falei, pastor, continue, a gente esquece. Só as ministrações, né, a palavra que tem entre uma música e outra já era suficiente para nós sairmos aqui edificados pelo Senhor. De vez em quando, a palavra não precisa vir através de uma pregação, né, mas através do louvor e adoração também. Aliás, muitos desses salmos que nós cantamos foram feitos para cantar, né? Desde o tempo lá de Davi, né? Davi é quem organizou o ministério de música, né? Antes não tinha, né? Davi que era músico que trouxe esse ministério para o templo. Mas muita coisa que o pastor falou, muito dessas músicas que nós cantamos, tem tudo a ver com o tema de hoje, desta noite. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, não vou ler todo, vou ler até o 22, para a gente ter a nossa base. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos os zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que ele? É um texto bastante pesado a priori, né? Mas nós não podemos perder de perspectiva o contexto geral. Paulo está argumentando sobre uma série de temas, série de assuntos que foram levados a ele através de um grupo de pessoas que foi até Éfeso. Paulo estava em Éfeso, da cidade de Corinto, levaram uma carta com alguns questionamentos que a igreja, a liderança da igreja estava fazendo acerca de certos assuntos. E junto com esse grupo também discutiu com ele outros assuntos que não estavam na carta, que foi discutido nos primeiros capítulos. E esse capítulo 10 é o fechamento de uma dessas partes. O capítulo 11 já é uma terceira parte, na verdade. Esses argumentos que Paulo vem trazendo, esses assuntos que Paulo vem trabalhando, ele começa, na verdade, no capítulo 6, onde ele põe o primeiro grande princípio, né, com que ele vai trabalhar todos esses textos. A questão da liberdade cristã. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E todos os que vêm a seguir, ele vai discutir sobre essa perspectiva. São coisas lícitas, são coisas que, a priori, permissíveis, poderiam ser praticados pelo cristão, mas nem sempre convém a prática. Mesmo sendo lícita, mesmo sendo permissível, não convém, né? E Paulo, agora, ele vai fechar esse tema falando sobre a questão da idolatria. Então, começando no versículo 14, ele diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então, esse portanto vai introduzir esse fechamento do assunto que ele vai tratar aqui, né, do que ele já tratou aqui. Agora, por que ele fala do fugir da idolatria, né? É porque ele estava enxergando que os problemas que ele vinha discutindo nesses capítulos, do 6 ao 10, todos eles tinham uma relação direta ou indireta com a idolatria, com as práticas de idolatria da cidade de Corinto. Lembrando que a cidade de Corinto tinha dois grandes templos, que era Afrodite e Apolo, e ali havia práticas, né, como inicialmente ele fala sobre questões da imoralidade, haviam práticas sexuais nesses cultos, né? E muitos cristãos ainda tinham certa prática sobre isso. Depois fala de carne sacrificada a esses ídolos. Paulo também vai argumentar isso. Ó, você pode comer carne, mas porém nem sempre convém você fazer isso. Então, todos os assuntos que ele vem tratando, ele percebe que está ligado àquela questão das práticas de idolatria,
que era comum ali naquela cidade, que muitos cristãos que foram convertidos ali praticavam antes, né, da sua conversão. Nem todos, né, mas muitos deles praticavam participavam desses cultos e outras liturgias, né, ali naqueles templos. Então ele fala assim, olha, fuja da idolatria, né? E quando ele fala fuja, né, ele tá querendo dizer que é uma ação não apenas presente, urgente, mas também contínua. Assim, mantenha-se distante disso aí, de todas essas práticas aí, né? Mantenha-se, se afaste de tudo que possa te levar a ela, né? ou que seja de consequências a ela, né? Então, Paulo já está introduzindo aqui o fechamento dele, que ele vai tratar com a liberdade cristã sendo exercida com responsabilidade. Então, o Paulo vai associar isso, a liberdade com responsabilidade. E ele continua, versículo 15. Falo como a criteriosos. Quando ele usa esse termo, né, em grego, não é exatamente criteriosos, mas sábios, sensatos. Ele usa uma palavra que era muito usada para se referir aos filósofos gregos, principalmente aqueles que, principalmente em Atenas, que eles gostavam daquelas discussões, né, se orgulhavam da sua sabedoria, do seu conhecimento, né, eles gostavam das suas habilidades de argumentação, né, argumentativa, a famosa dialética, né, de trocar ideias, de argumentar um com o outro, querer convencer o outro de que ele está certo e o outro errado, né. Então, quando ele usa esse termo, ele está como se chamando assim, venham comigo, vamos conversar aqui e vamos trocar essa nossa ideia. Vocês que são tão orgulhosos da sua sabedoria, vocês são tão orgulhosos do seu conhecimento, tão orgulhosos aí da sua capacidade de argumentação e defender a sua causa, né? Então venham aqui, vamos refletir junto, e eu quero que vocês mesmos tirem as próprias conclusões. Eu vou apresentar para vocês as minhas argumentações, e eu quero que vocês próprios julguem o que eu estou falando e vejam se eu estou errado e aonde eu estou errado. É um desafio e tanto. Acho que muitas vezes a gente precisa fazer isso, né? Às vezes a gente engole algumas coisas sem entender muito isso. A gente vê isso muito hoje em dia. As pessoas usam argumentos que eles nem sabem de onde vêm. Eles usam o que a gente chama, em ciência, de fonte secundária. Ele não vai nas fontes primárias, né? Ele fica, alguém falou, então... É muito comum você escutar as pessoas, porque a estatística, os números... Aí você pergunta, mas que número? Que estatística? Quem que fez? Né? Qual é a fonte primária? É porque ele leu em algum lugar alguma citação e ele simplesmente repete aquilo, né? Então, Paulo está falando assim, não venha com esse tipo de história. Venha você, pensa comigo, eu vou apresentar os argumentos e você próprio vai tirar suas próprias conclusões. Veja se eu estou errado e julgue aquilo que eu estou dizendo. E se eu estiver errado, me aponte o erro. É mais ou menos isso. E é isso, às vezes, a gente precisa fazer. Né? Não só com as coisas do mundo, mas também com as coisas dentro da igreja. Muita gente entra em situações difíceis, em igrejas, porque não questiona o pastor. Parece que o pastor tem uma aura que é Deus lá em cima, o pastor aqui embaixo. A famosa infabilidade pastoral, né? Então Paulo fala assim, não, vem aqui, vamos argumentar, vamos participar dessa mesa aqui, essa mesa redonda aqui, né? Vamos discutir aqui e vamos ver se quem está certo. E o que Paulo vai trazer a eles para ser julgado, para ser analisado com eles, é a questão da participação da mesa religiosa, né? E o que ele vai argumentar para o povo é que participar de uma mesa religiosa, seja ela cristã, seja ela judaica, seja ela qualquer outro tipo de mesa, se ela tiver um fundo religioso, tiver um propósito religioso, ao participar dessa mesa, você está participando e tendo comunhão com aquela entidade a qual você está adorando ou participando, seja ela que for. Então, Paulo vai dizer que essa comunhão com esse ser, né, é fruto de sentar-se
à mesa. Aliás, até hoje, né, sentar à mesa é um tempo de comunhão. Né? E aí ele vai citar 3 exemplos. O primeiro exemplo está no versículo 16 e 17, que ele diz assim, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Meu irmão, só isso aqui já seria suficiente para a pregação. Porque o que ele está falando aqui? Ele está falando da mesa do Senhor, ou que a gente chama hoje em dia de Santa Ceia. Os católicos chamam de Eucaristia. Eles chamavam de Ceia do Senhor. E ele está usando os elementos da ceia para mostrar como se dá essa comunhão. Essa questão da ceia, ele vai voltar ao tema novamente no capítulo 11, próxima semana, que ele vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o que ele chama a atenção aqui é justamente a palavra, o conceito de unidade da igreja. Ou seja, a ceia do Senhor, ela produz unidade. Só que ela não produz como efeito, mas também como causa. Ela causa a unidade e produz a unidade. É isso que ele está dizendo aqui. E essa questão de unidade é o que toma todo efeito. Veja que, por exemplo, que ele fala, por 2 vezes ele fala comunhão, comunhão com o sangue, comunhão com o corpo. Depois ele fala somos unicamente um pão, um só corpo, um único pão. E veja que além de falar ele usa o singular. E aqui, irmãos, não é pronome, artigo indefinido, não. É numeral, é um único. Não é como a gente fala, um homem qualquer, um pão qualquer, não. É definido. Por isso que ele usa também o singular, do único pão. Né, do único pão. Então, e ele fala assim, o pão que partimos. Então ele não está falando de plural, ele está falando de singular. Então tudo isso significa que há uma unidade em todas as coisas. E essa unidade, como disse, ela é causa e efeito. Como é que ela é causa? Quando nós participamos da mesa, a mesa de quem? É de Cristo. Então a comunhão com Cristo é a causa. Como o pastor mesmo citou, é a questão vertical. Ao sentarmos à mesa, nós estamos sentando não à mesa da igreja Comunidade Cristã Nova Vida. Nós estamos sentando à mesa do Senhor. Não é nossa. Aqui é só um local onde a mesa é colocada, é apresentada. Mas a mesa não é nossa. A mesa é do Senhor, é de Cristo. E quando participamos da mesa, nós estamos participando da mesa de Jesus. Lembra que a primeira ceia, que a gente chama de Santa Ceia, quem que serviu? Foi algum garçom? Algum maître? Não, foi o próprio Jesus. Jesus pegou o pão, Jesus pegou o cálice e Jesus serviu, apresentou para as pessoas. Então quem nos serve, na verdade, é Jesus. Então Jesus é a causa dessa união. Quando sentamos com Ele, nós estamos em comunhão com Ele. E essa comunhão com Cristo produz a comunhão entre os irmãos, entre o corpo, dentro do corpo, entre nós. Então a comunhão com Cristo produz comunhão, ou seja, a comunhão vertical produz comunhão horizontal com os irmãos. Então ela é causa e efeito. Ela gera e produz. Ela cria e reproduz em nós. Então, se temos comunhão com Cristo através da mesa, nós também temos comunhão com os irmãos através da mesa. E ele usa aqui os 2 elementos, né? Primeiro, o cálice da bênção. É o único lugar que Paulo usa esse termo, né? A Bíblia não tem esse termo, cálice da bênção. Na festividade da Páscoa, lembrando que Jesus instituiu isso na Páscoa, né? No Pêssar, né? Esse cálice era o terceiro cálice da mesa. Na mesa, 5 cálices. 4 deles se referem a uma passagem de Êxodo, acho que capítulo 12, capítulo 13, que Deus fala que vai libertá-los, né, coisa e tal. Então, são 4 verbos, então cada cálice representa um desses verbos. O 5º cálice é o cálice chamado cálice de Elias, que para muitos é esse cálice que Jesus usou. A gente não sabe, mas provavelmente um desses 2 foi.
Mas, baseado nesse texto, alguns teólogos acham que foi esse cálice que foi usado, o terceiro cálice, que ele fala assim, que abençoamos, ou seja, que consagramos. Então, nesse momento de consagração do cálice, do terceiro cálice, Jesus teria pego esse cálice e oferecido como cálice da nova aliança. Né? E quando ele oferece, lembra que é um cálice só. E não é 2 cálices. Hoje a gente não faz isso mais, uma questão de praticidade. Né? Ali eram 12 pessoas, com Jesus 13, depois voltou para 12 porque Judas não participou. Né? Mas hoje o nosso número é bem maior do que isso. Né? Então não dá para fazer a mesma coisa. Mas esse cálice, né, com o qual Jesus instituiu possivelmente a Santa Ceia. E o pão é o pão que partimos. Veja que ele novamente é o singular. Novamente, aqui, inicialmente, o pão era um único pão. Não havia outros pães que ele repartiu. Pega um aqui para você. Ali era um pão só, que ele partiu e disse, isto é o meu corpo, partido por vós. E conforme ele ia partindo, ele ia distribuindo. Mas a origem era o mesmo pão. Não eram 2 pães. Pega um pão, quebra, vai quebrando entre todos ali. E ao tomarmos o pão e ao bebermos o cálice, aquele elemento vai fazer parte do nosso corpo, porque nós comemos e bebemos esse cálice. Então, o cálice da bênção que abençoamos, né, o pão que partimos, inicialmente era um único, que era partido e distribuído entre todos os participantes ali. Então, o cálice que abençoamos e o pão que partimos representa a verdadeira participação na obra redentora de Cristo, porque nós estamos participando com ele do pão e do vinho. Lembrando que o pão é o seu corpo, e o cálice e o vinho é o sangue de Jesus, que é a vida de Jesus. Então, ao tomarmos o pão e ao comermos e tomarmos o vinho, nós estamos participando com Cristo do seu sacrifício, porque nós estamos comendo o seu corpo e o seu sangue. E ele diz mais, somos unicamente um pão. Eu acho interessante essa tradução, porque ele é bem enfático, somos unicamente um. Se é unicamente, só pode ser um. Né? Mas a ênfase é proposital. Por quê? Porque ao participarmos da ceia, nos tornamos um só pão. Olha o que Paulo está dizendo. Nós nos tornamos um só pão. Aí fala, mas pastor, que negócio é esse só pão? Aí ele vai explicar, um corpo. Nós não somos corpo de Cristo? Somos ou não somos? Somos corpo de Cristo. E Jesus nos disse que o pão é o corpo? Então você também é o pão. É o que Paulo está dizendo. Agora, quantos pães tem? Um. Então, assim como nós somos um com Cristo, um só pão com Cristo, ou seja, um só corpo com Cristo, também somos com os demais irmãos. Veja onde Paulo está levando essa questão da comunhão, dessa participação. Então, o que Paulo está querendo demonstrar aqui é que ao participarmos da mesa, essa mesa é a Santa Ceia, que nós chamamos, ou Ceia do Senhor. Ao tomarmos o elemento, nós participamos de uma mesa a qual nós nos tornamos parte, comunhão, união com Ele. Esse argumento vai ser importante mais para frente. Depois ele vai usar um segundo exemplo. O segundo exemplo é o sacrifício no templo. Versículo 18. Considerai Israel segundo a carne, não Israel espiritual, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Então ele usou a Santa Ceia primeiramente. Agora ele vai usar o outro conceito, que é o sacrifício na antiga aliança. O que acontece na antiga aliança é que os que recebem o alimento do sacrifício entram em comunhão com tudo que o altar representa, tornando-se parte do sacrifício. É interessante que nós fizemos o paralelo, comparando com a ceia do Senhor, é a mesma coisa que acontece na ceia, acontece no Antigo Testamento, nos antigos sacrifícios da antiga aliança. Por isso que ele fala assim, eles são participantes. E aqui
há duas palavras que Paulo usa no texto de participantes, né? Aqui ele usa a palavra koinonos, que vem de comunhão. Aqui, esse verbo é o mesmo radical da palavra comunhão. Ou seja, nós somos não somente participantes, nós estamos em comunhão com o altar. Isso é tanto o lado positivo quanto o negativo. E aqui que é outro argumento que Paulo está usando, que vai ser importante para entender o problema dos ídolos. Para entender esse aspecto, nós precisamos abrir em Levítico 7, 19 a 21. É apenas uma passagem para a gente entender o que Paulo está querendo argumentar aqui. Essa passagem é bem ilustrativa, ela nos esclarece bastante coisa em relação a isso. Levítico 7, 19 a 21. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo, comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, ou se tornando impuro, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, veja só, é sempre do Senhor, nunca é nosso, é sempre do Senhor, será eliminado do seu povo. Olha a seriedade da coisa. Se uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, como a imundícia do homem, ou de um gado miúdo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, lá ela comer, será eliminado do seu povo. Vejamos essa questão da participação nos dois sentidos, positivo e negativo. Primeiramente, no negativo. A carne oferecida sempre tinha que ser de um animal limpo, então nunca era imundo. Nunca. Animal imundo não podia ser oferecido no altar, então era sempre um animal limpo. Mas, se a carne daquele animal, que era limpo, tocar alguma coisa imunda, ela não pode ser oferecida como altar, tem que ser queimada e não pode ser consumida. Porque ela se tornou imunda. Então, a carne limpa, se tocar algo imundo, se torna imunda. É eliminado. Mas o outro lado também. Se alguma pessoa estiver imunda, ou seja, impura, ela não pode participar, não pode comer da carne que é limpa. Por quê? Porque se ela tocar naquela carne, o que vai acontecer? Vai tornar aquela carne imunda, imprópria por sacrifício. Então, é um aspecto negativo. Ele participa de forma negativa do sacrifício, porque se ele tocar naquele sacrifício, ele invalida o sacrifício. Veja a seriedade. E Deus ainda fala, e se ele comer a carne, ele será eliminado do povo. Acabou. A carne vai ser queimada, não pode ser consumida. Voltando lá, coisa imunda não se comerá. Se a carne se tornar imunda, não se come. Queima-se. O que Moisés fala aqui é a mesma coisa. Se alguma pessoa se tocar no imundo, ele também torna tudo imundo, tudo queimado, eliminado. Essa é a parte negativa. Veja a influência que tem aqui. Agora, o lado positivo. Qualquer pessoa limpa pode comer. Se estiver imunda, não pode. Mas se estiver limpa, pode. Então, pelo lado positivo, é que aquela pessoa que estiver limpo pode comer, pode participar da carne, porque ela também é limpa. Mas se estiver imundo, não pode. Se ele estiver impuro, é melhor ele não comer, não participar. Por quê? Porque é o que Paulo falou. Ele se torna participante do altar. Ele tem uma comunhão com o altar. E ao comer aquele sacrifício, ele está introjetando, trazendo para dentro de si aquele sacrifício. Então, o segundo exemplo que Paulo dá é isso. Primeiro, da ceia, comunhão com a ceia, com Cristo. O segundo, o do sacrifício do templo. E a seriedade de estarmos limpos para poder termos comunhão com Deus e participar do sacrifício. E esses dois conceitos que ele vai trazer no terceiro argumento dele. Os sacrifícios a ídolos. Que era muito comum naquela época, nos templos, né, no sacrifício, eles comiam da carne. Por isso que Paulo vai tratar a questão da carne sacrificada a ídolos nos capítulos anteriores.
Aí no versículo 19. Que digo, pois? Agora. E agora? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Paulo aqui já está dizendo o que ele pensa de tudo isso, né? Ou seja, o Paulo não está questionando apenas o valor do sacrifício que é feito aos ídolos, mas ele está questionando os próprios ídolos. Ou seja, se o ídolo não tem valor nenhum, muito menos os sacrifícios a ele. Então não tem, o ídolo não é nada em si. Né? Mas qual o problema de comer? Porque o ídolo não é nada, mas Satanás pode usar isso para desviar as pessoas. E essa era a preocupação de Paulo. Veja o que versículo 20, aí ele vai esclarecer esse ponto. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. Aí está o problema. Aí está o problema. O problema não é o sacrifício em si, mas a quem é dirigido o sacrifício. Lembra que lá em Levítico 7, só quem está por aí, fala assim, quem comer do sacrifício do Senhor, não pode. Então é demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Aqui é a mesma palavra lá do altar. É o mesmo verbo. Assim como é koinonos lá e aqui também. Ou seja, é um jogo de palavras que também tem um jogo de ideias por trás. Os participantes do altar e participantes dos demônios. Então, sentar-se à mesa de um ídolo significa ter comunhão, ou seja, se associar, participar, ter comunhão com demônios. E aí Paulo nos dá 3 ensinamentos, né, acerca da idolatria. O primeiro é que a idolatria é a adoração a demônios. Esse eu acho que é o mais contundente de todos. Né? E isso não é uma coisa que Paulo inventou, Paulo tirou da sua cabeça. Isso já estava escrito há muito tempo. Veja Deuteronômio, capítulo 32, Deuteronômio 32, 16 e 17. Isso é Moisés falando ao povo de Israel na sua despedida. Nos Deuteronômios são discursos de despedida de Moisés ao povo. Veja que ele fala, com deuses estranhos o provocaram a zelo. Provocaram a Deus a zelos. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios. Não, agora veja o que ele fala em seguida. A deuses que não conheceram. Lógico que ninguém vai... pelo menos eu não acredito. Né? Parece que hoje já tem pessoas assim... pessoas que vão praticam algumas religiões, nem todos têm noção de que realmente, pelo menos naquela época, não tinha noção de que eles estavam oferecendo a demônio. Ninguém, pelo menos eu não conheço. Alguém fala, olha, eu vou ali fazer um sacrifício a um demônio. Ele se disfarça de ídolo. Nós lemos aqui o Salmo 115. Eles têm pernas, mas não andam, olhos, mas não veem. Isso é o ídolo. Né? E quem os se tornam igual a eles. Então os demônios, esses sacrifícios todos, têm demônio por trás. Não são deuses, não são ídolos, são demônios. É o que Paulo está dizendo, é o que Moisés está dizendo. Então, o primeiro chamado de atenção de Paulo para a igreja de Corinto foi assim, olha, pessoal, esses sacrifícios que vocês veem lá no templo de Afrodite, no templo de Apolo, né, ou de outros deuses, né, como o pastor citou hoje, né, quando ele chega lá em Atenas, tem tantos deuses, né, aí ele falou assim, esse aqui é o Deus desconhecido, é desse aqui que eu vou falar. Porque tinha tantos deuses, né, diz que na Índia tem mais deuses do que população. Né. Então, na verdade, não são deuses, não são ídolos, são demônios. Então, Paulo chama atenção, fala, olha, isso é adoração a demônios.
Isso que está sendo oferecido lá em Afrodite não é para deusa. Não existe essa deusa. Isso aí é uma estátua. Não é nada mais do que uma obra de arte. Tem uma passagem que acho que Jeremias, se não me engano, que eu acho sensacional. O homem vai até o bosque, pega madeira, metade dela ele dá para a esposa para cozinhar, a outra metade ele faz não sei o quê, e o que sobrou ele faz um deus para ele. Eu falei, como? Mesma madeira. Então a idolatria, o primeiro ensinamento que ele traz aqui à igreja de Corinto é que a idolatria é adoração a demônios. A segunda é que é uma armadilha. Veja que ele fala assim, e eu não quero que isso aconteça, eu não quero que vocês participem disso. Porque o que ele está dizendo aqui? Ele falou assim, olha pessoal, isso aqui é uma armadilha. Vocês podem cair nessa armadilha. Veja que ele fala Salmo 106, 35 e 37. Esse salmo não é de Davi, possivelmente é de Salomão. Ele fala assim, Salmo 106, 35 a 37. Antes, se mesclaram com as nações e lhe aprenderam as obras. Deram culto a ídolos. Prestaram culto aos seus ídolos. Os quais lhe converteram em laço. Que imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Mas eu quero chamar a atenção aqui, eles se converteram em laço. Né? Laço. Aqui é uma técnica que no interior se usa muito para pegar passarinho, para pegar, né, caça. Né? Laço aqui é isca, chamariz. A intenção da isca é prender. O laço prende. Para quê? Para escravizar. E a ideia que Paulo está dizendo é assim, olha, a minha preocupação é que essas pequenas concessões que vocês estão dentro, a título de uma liberdade cristã, tudo posso, tudo me é lícito, te levem a uma idolatria disfarçada que vocês não estão percebendo. A uma adoração a demônios sem que vocês notem, porque, sinceramente, irmãos, eu acho que o peixe, quando ele é fiscado, ele não é fiscado pelo anzol, ele é fiscado pela minhoca que está ali. Ele olha a minhoca, mas ele não vê o anzol por trás. O anzol está escondido. Ele só vê a minhoca, só vê a isca. É isso que Paulo está falando, olha, isso aqui parece uma isca, parece um laço. Vocês estão querendo entrar nessa, tem um anzol por trás, e se esse anzol te pegar, acabou, tchau e bênção. Essa é a preocupação de Paulo. Por isso que ele fala sobre essa liberdade, ele fala assim, olha, tudo posso, mas nem tudo me convém, cuidado. Participação dessas coisas pode ser uma armadilha, porque tem idolatria por trás. Versículo 21, 22. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ele é enfático. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ponto final. Aí ele falou assim, vocês vão provocar Deus ao zelo? Vão? Ser mais forte do que Ele? É o que ele está dizendo aqui. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Você pode com Ele, irmão? Se você puder, tenta. Eu não conheço ninguém que tentou e conseguiu. Desde Adão até hoje, eu não conheço ninguém. Muito pelo contrário. Então, o que Paulo está dizendo? Participar significa ter parte, ter comunhão com essa divindade. E ele falou, como é que você pode ter comunhão com o Senhor e ao mesmo tempo com demônios? Então, aqui não se trata de liberdade. Se trata de ter comunhão com o ídolo. Ou seja, ter comunhão com os demônios, ter participação com os demônios. E ele é enfático, não há como sentar em duas mesas. Não tem jeito. Não tem como ter comunhão com Cristo e, ao mesmo tempo, ter comunhão com os demônios. E, ao sentar na mesa dos demônios, nos tornamos imundos ou impuros. Certo? Portanto, não estamos aptos a participar da mesa do Senhor. Somente quem estiver limpo. É isso que fala lá em Levítico 7, lembra?
Se estiver limpo, você pode participar, mas se estiver impuro, você não pode participar. Se você participar, o que acontece? Ser eliminado do povo. O conceito é o mesmo, irmãos. Aquilo que Moisés explicita lá no capítulo 7 de Levítico é aplicado aqui. Não tem como. Se alguém participa da mesa de demônios, ele fica impuro. E ele não pode participar da mesa do Senhor, porque ele está impuro. Se ele estiver impuro e participar, ele é eliminado do povo. Acabou. É por isso, uma das razões é por isso que Paulo fala no capítulo 11, examinai, pois, o homem a si mesmo. Ver se ele pode participar ou não. Então, ele é muito enfático. E aí ele traz a terceira ensinamento sobre a idolatria. A idolatria ofende a Deus. Ele é ofensivo a Deus. Então, a idolatria é para demônios. Ele pode se tornar um laço para quem pratica, ou para quem acha que pode praticar, e ele ainda é ofensivo a Deus. Veja lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 2 a 6, os 2 primeiros mandamentos. Capítulo 20 é quando tem os primeiros mandamentos, quando está lá, o pessoal saiu do Egito, está no Monte Sinai, Deus começa a dar as leis, as primeiras leis, o decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Veja como é que ele começa. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ponto final. Só isso seria o suficiente, se nós entendemos o que Deus está querendo dizer. Mas ele vai um pouco mais longe. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem águas debaixo da terra. Ele está dizendo que não pode ter uma escultura de um animal, não é isso. Ele vai explicar, né? Não as adorarás, nem lhes prestarás culto. Então não é uma imagem. Ah, pastor, mas eu tenho lá em casa um enfeite de cachorrinho, não pode? Não é isso que ele está dizendo. Só não pode se você começar a adorar o cachorrinho. Aí não pode, né? Mas não é isso que ele está falando. Está falando de imagens de escultura, de imagens aqui são ídolos, né? Agora, veja a razão. Por quê? Por que Deus não quer? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas o mais importante aqui, irmãos, é como ele começa. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. E fui eu que tirei você da escravidão. Eu que tirei você do Egito. Fui eu, não foi nenhum outro. Vocês viram o que aconteceu. E o pastor Fernando, hoje de manhã, ele comentou sobre quando Moisés subiu, né? Ficou 40 dias e 40 noites lá, e o pessoal falou assim, cadê Moisés, né? Aí falaram com Arão ficou um pouco receio, né? Não conseguiu segurar a turba, aí ele fez o bezerro de ouro. E o que ele falou para o povo? Este é o Deus que tirou do Egito. Ele poderia falar qualquer outra coisa, menos isso. Eu acho que essa é uma das razões, porque Deus foi bem enfático. E Arão, eu acho que não aprendeu a lição. Ele ficou de exame, segunda época, né? Antigamente, não sei nem se tem segunda época, mas antigamente tinha, né? Segunda época é o segundo exame. Quem não passar no primeiro, tenta o segundo. Porque ele diz, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, e fui eu que te tirei da terra do Egito. Eu que tirei você da casa de escravidão. Não foi nenhum outro Deus. Inclusive, há uma passagem na Bíblia que explica isso, porque às vezes as pessoas acham que isso é invenção de pastores ou teólogos, né? Que aquelas pragas, né, não foram à toa. Todas elas têm uma referência a uma divindade egípcia. Há uma passagem, agora não me escapa, eu li essa semana essa passagem, que fala que Deus trouxe juízo sobre os deuses do Egito. Quando?
durante as pragas. É só fazer uma análise aí dos deuses. Então, quando Deus tira do Egito, ele é como se ele tivesse vencido todos os outros deuses egípcios. Por isso que ele fala, eu que tirei do Egito. Fui eu que tirei da servidão, da escravidão. Então não tem outro Deus diante, porque eu sou o teu Deus. Então a idolatria é ofensiva a Deus, porque tira de Deus a sua dignidade, tira de Deus a sua honra, tira de Deus o seu lugar, tira de Deus aquilo que ele merece receber, porque ele nos tirou da nossa escravidão. E isso ofende a Deus. Eu não sei quantos já passaram, eu já passei no trabalho, a gente passa muito disso, né? A gente faz um trabalho e o outro leva a fama. Conhece essa? Só eu, né? Ninguém passou por isso. Eu vi umas risadas aqui, eu acho que não estou solitário. Né? Você faz um trabalho, faz um serviço bacana, tal, mas o outro que leva a fama. Né? Isso é direto. Mas Deus também não... Você não se incomodou? Deus também se incomoda. Deus também se incomoda. Se não dermos a Ele o que Ele merece, né, Ele também se incomoda. Por isso que a idolatria também é ofensiva a Deus, ofende a Deus. Atribuir atos de Deus a outras coisas. O pastor citou aqui hoje de manhã também. Uma pessoa foi curada e depois o que ela foi fazer? Foi numa padroeira. Às vezes tem pessoas que eu falo assim, já falei assim para ela, Deus não vai curar, porque eu sei que se ela for curada, se essa pessoa for curada, ela não vai atribuir a Deus. Ela vai lá na igreja, não sei das quantas, de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, sei lá quem vai, e vai atribuir àquela pessoa. Deus não se agrada disso. Mas Deus é misericordioso, né? Apesar disso ele faz. Né? Então a idolatria é algo que a gente tem que realmente evitar. Evitar não, fugir. Né? Quando fala fugir, é fugir mesmo. Né? Se mantenha longe, não entre nessa. Né? Agora, por que Paulo fala tudo isso? Lembrando que o que estava acontecendo na igreja de Corinto, né? As coisas que estavam acontecendo, todas elas tinham alguma relação direta ou indireta com a idolatria da cidade, e muitos deles usavam a liberdade cristã como desculpa, como um atenuante para participar daquelas coisas. E é interessante que Paulo agora vai repetir o mesmo conceito do capítulo 6, versículo 12, agora no versículo 23, 10, 23, que diz, todas as coisas são lícitas. Mas novamente ele diz, mas nem todos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. O que Paulo está fazendo aqui é está chamando os coríntios a uma responsabilidade. A usar a sua responsabilidade cristã usar a sua liberdade cristã com responsabilidade. E responsabilidade, eu volto a usar aquela palavra que Paulo usou no início do seu argumento. Falo como criteriosos, falo como sábios, pessoas inteligentes, pessoas que sabem discernir, pessoas que sabem pensar. Pensadores, que aliás a palavra mais correta no grego seria isso, pensadores, pessoas que pensam, né, que tiram suas próprias conclusões. Né. Então, nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas se edificam. Você pode usar a sua liberdade cristã, sim, mas você tem responsabilidade, toda a liberdade, todo o direito você tem atrelada a ela uma responsabilidade. E assim que Paulo faz esse fechamento do versículo 24 ao 30, ele vai repetir alguns conceitos, ele vai rever algumas coisas que ele já discutiu anteriormente, nos capítulos anteriores, e ele vai trazer ele vai trazer de volta essas questões, mas já numa nova perspectiva, pedindo para ele, assim, olha, pensa dessa forma, não pense mais daquele jeito que vocês estavam pensando. Eu convidei vocês a discernir, né, a ter um julgamento em relação a isso.
Agora vamos rever isso aqui de novo. Vamos rever as nossas atitudes, vamos rever as nossas decisões, vamos rever aquilo que nós estamos fazendo. E aí Paulo conclui no versículo 31 a 33. Que ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, tudo que você fizer, irmãos, todos os seus atos, tem que ter um objetivo. Fazer tudo pela glória de Deus. Tudo para a glória. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro. Eu gosto de Paulo porque ele se usa como exemplo. O próximo capítulo ele já abre. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Acho isso fantástico. Ele se chama a responsabilidade de ser exemplo para a igreja. Então, como eu também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. O que Paulo está dizendo aqui é que a maneira como usamos a nossa liberdade e como nos relacionamos com os outros indicam se temos, qual tipo de maturidade, se temos ou não maturidade em Cristo. Maturidade cristã. E maturidade aqui significa capacidade de exercer a nossa liberdade com maturidade. Ou seja, com responsabilidade. Isso é maturidade. Saber quando eu posso usar da minha liberdade, quando não posso, quando não convém, né? Quando as consequências, embora sejam algo legítimo, né? As consequências podem ser. Então o que Paulo está dizendo é isso, né? Nós temos liberdade? Temos. Todas as coisas que me são lícitas são. Mas como nós estamos exercendo essa liberdade? Com responsabilidade ou sendo irresponsáveis? Com irresponsabilidade. O que estava acontecendo em Corinto era justamente esse problema. Eles achavam que eles podiam fazer do jeito que eles quisessem, de forma irresponsável. Sem pensar nos outros, sem pensar nas consequências, sem pensar no que estava por trás. E nós temos responsabilidades. Paulo nos dá 3 responsabilidades aqui, diretas, né? Primeiro, para com os nossos irmãos em Cristo. O que ele vai falar do versículo 23 ao 30 é isso, responsabilidade que nós temos em relação ao próximo, em relação ao nosso irmão, dentro da igreja, dentro da nossa comunidade. Não é comunidade, não é comunidade. Se temos comunhão com Cristo, temos comunhão com outros. Se somos corpo de Cristo, como todos nós somos corpo, não é um só pão, participamos de um só pão. Então temos responsabilidade com os nossos irmãos em Cristo na igreja, um com o outro. Nós também temos a responsabilidade de glorificar a Deus em todas as coisas, em todas as nossas ações, em tudo que nós fizermos. Nós temos que resplandecer em nós a imagem de Cristo. É interessante que, novamente, lá com Moisés, né, quando Moisés ia se encontrar com o Senhor, quando ele voltava, o rosto dele estava brilhante. É isso que nós temos, brilhar, o nosso rosto tem que brilhar. Porque o brilho não é nosso. Nós somos reflexo. Nós temos que refletir o brilho de Deus, a glória de Deus. Lembra que nós fomos criados para a glória de Deus. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Não estou falando espiritualizando, não. Isso é Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Ele mostra isso. Deus não fez o homem da mesma forma que todos os outros animais. Foi diferente. Nos outros ele falou assim, haja cachorro, e houve cachorro. Haja acha, e houve o acha. Né? Foi assim. Mas com o homem não. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, em conformidade com a semelhança de Deus. Nós somos semelhantes a Deus, porque nós somos imagem de Deus. Foi isso que o pecado
nos tirou a imagem de Deus. E é isso que é plano de salvação. É restauração da imagem de Deus em nós. Porque esse é o objetivo de Deus. Sejamos a glória de Deus, a imagem de Deus, refletindo a imagem de Deus onde nós fomos. Então nós temos a responsabilidade de glorificar a Deus em todas as nossas coisas. Sermos imagem de Cristo aqui no mundo. E o terceiro é ganhar almas para Cristo. Através do quê? Através do nosso testemunho de vida. Às vezes, irmãos, a gente quer falar muito, mas não vivemos muito. Às vezes, eu acho que foi a John Wesley que disse assim, pregue a palavra, se necessário for, use as palavras. Testemunha é isso. Como é que nós vivemos, como é que nós nos relacionamos, como é que nós usamos a nossa liberdade, como é que nós exercemos a nossa responsabilidade aqui na Terra. Então nós temos essas responsabilidades, irmãos, como cristãos. E é isso que Paulo nos chama aqui a atenção. Para terminar, eu queria deixar com os irmãos 5 perguntas. Eu chamei essas 5 perguntas de checklist. Isso é um termo que a gente usa muito em engenharia, né? Checklist. É uma lista de coisas que a gente tem que verificar se está cumprindo ou não, né? Então, ver se isso foi feito, isso não foi feito, isso foi feito, isso não foi feito, né? Todas as atividades, para saber o que aconteceu e o que não. Né? Eu chamo isso aqui de checklist. O que é esse checklist? São perguntas que nós devemos fazer para saber se a decisão que nós estamos tomando, se a coisa que nós queremos fazer, né? Nós exercemos a nossa liberdade, nós estamos fazendo isso com responsabilidade. Isso nos ajuda a direcionar as nossas ações, as nossas decisões. Isso é baseado no versículo 23. Todas as coisas são lícitas. Mas, Paulo coloca mais aqui. Mas, primeira pergunta. Promoverão a liberdade ou a escravidão? Vai trazer libertação, vai me manter livre? Ou aquilo que eu fizer pode me trazer algum tipo de aprisionamento, um laço para mim? Isso é baseado no capítulo 6, versículo 12. Tudo posso, mas não me deixarei dominar por eles. Então, o que você está decidindo? É lícito, tudo bem. Mas qual é a consequência? Vai te trazer libertação, vai te manter livre? Ou vai te trazer algum tipo de escravidão, te aprisionar? Segunda pergunta. Será um tropeço ou será um apoio? Ou seja, te vai fazer cair, ou algum irmão cair, ou vai manter-se em pé, ou ajudar alguém a ficar de pé. Baseado no capítulo 8, versículo 13. Não sermos tropeço para ninguém. Talvez as nossas atitudes precisam ser revistas, porque pode fazer alguém tropeçar. Ou, pelo contrário, pode manter alguém de pé, firme. Terceira pergunta. Todas as coisas são lícitas, mas edificarão ou destruirão a minha vida? Ele fala aqui no versículo 10, capítulo 10, versículo 23, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Está edificando? Está trazendo edificação para mim, para a minha vida, consequentemente para a igreja também, para os meus irmãos, ou está servindo de tropeço? Está fazendo cair ou está ajudando a manter-se em pé? Como diz Paulo mesmo, aquele que está de pé, cuide-se para não cair. É isso que ele está querendo dizer aqui, irmãos. Quarta pergunta. Serão apenas para os meus próprios interesses ou glorificará a Deus? 10:31. A decisão, o que eu quero fazer, o que é lícito, só está atendendo ao que eu quero, aos meus próprios interesses, ou vai trazer glória a Deus? Se trouxer glória a Deus, tudo bem. Mas se não trouxer a glória a Deus, se for só e tão somente para você, pode ser algo que com isso talvez não seja conveniente. Porque Paulo fala, todas as coisas têm que ser feitas para a glória de Deus. E quinta, última pergunta. Contribuirão para ganhar almas para Cristo
ou afastá-las de Cristo. 10:33. Paulo dizia que, ele fala assim, não buscando meu próprio interesse, mas para que muitos sejam salvos. Nós vamos atrair muito mais pessoas através das nossas atitudes do que com as nossas palavras. Então, o que nós estamos fazendo? Está atraindo as pessoas ou está afastando as pessoas? As decisões que nós vamos tomar vai ajudar as pessoas a chegarem a Cristo ou se afastarem de Cristo? Eu acho que esse é um bom checklist para a gente usar, para a gente decidir como é que nós estamos caminhando, como é que nós estamos usando a nossa liberdade com responsabilidade. E assim cumprimos o nosso dever e a nossa missão como cristãos aqui na Terra. Amém?